Quando anunciaram que Coringa teria um filme solo, dirigido por Todd Phillips, o diretor da trilogia Se Beber Não Case, acho que não foi surpresa pra ninguém que esse projeto recebeu todo tipo de desconfiança do mundo, a minha inclusive, mas acontece que nós fomos obrigados a morder a língua quando o filme lançou em outubro de 2019, e se tornou logo um clássico instantâneo. Mas o que faz Coringa ser tão marcante assim, afinal de contas? Fala aí, meu, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui daquele canal sobre cinema. Eu sou o Felipe e hoje eu quero revisitar com vocês o primeiro Coringa lançado lá em 2019. Já aproveitando que esse ano vai ter o segundo, eu acho que é justo a gente recapitular um pouco a história do Arthur Fleck, né? E debater, né, por que esse filme é tão especial assim pra nossa cultura pop. Então hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou voltar no tempo pra gente entender o contexto de lançamento do filme e aí eu vou falar sobre o filme em si pra vocês, as minhas opiniões sobre ele, né? Os temas que ele aborda, que eu acho que são bem interessantes e de certa maneira atuais até mesmo hoje em dia, né? É um filme bastante atual. Então, vamos lá. 2019 foi um ano bem marcante para o cinema. A gente tem que lembrar que a gente estava no ano pré-pandêmico, então a indústria cinematográfica estava funcionando a todo vapor. Foi o ano em que tivemos O Irlandês de Martin Scorsese, Era Uma Vez em Hollywood de Quentin Tarantino, O Farol de Robert Eggers, Midsommar de Ari Aster, Vingadores Ultimato dos irmãos Russo concluindo a saga do infinito para nós, e o vencedor do Oscar daquele ano, Parasita de Bong Joon-ho. Acho que é assim que pronuncia o nome dele, tá? Não me crucifiquem. Mas um filme em particular chamou a atenção do público, fez todo mundo sair de casa para conferir no cinema, talvez pelos motivos mais controversos que existam, talvez. E esse filme é o Coringa de Todd Phillips, estrelado por Joaquin Phoenix. Coringa é a primeira adaptação solo do maior vilão do universo do Batman, o famoso palhaço do crime, que até teve a sua origem explorada de uma maneira modesta no quadrinho Piada Mortal, escrito por Alan Moore, mas nunca teve um filme pra chamar de seu. E logo que ele foi anunciado já gerou controvérsia, porque se a gente lembrar, naquela época a DC tava numa fase ruim nos cinemas, o antigo DCU tava capengando, pouquíssimos filmes do selo faziam sucesso realmente e muito menos batiam de frente com os filmes da Marvel, que na época tava concluindo a saga do infinito com Vingadores Ultimato, que se mostrou um grande épico do gênero de super-heróis. Então esse filme ele já veio num contexto muito desfavorável e o caldo foi entornando ainda mais naquele ano pra ele, mas eu já chego nessa parte. O ponto é, um filme solo do Coringa lançado no mesmo ano que gigantes do cinema também estavam lançando seus filmes, de um universo praticamente com o pé na cova já naquela época, e com o diretor da trilogia Se Beber Não Case. A pergunta que não quer calar é: quem acreditou que esse filme iria dar certo? Eu mesmo não acreditei, e eu mordi minha língua, ainda bem. O filme já começou a fazer barulho naquela época quando ganhou o Leão de Ouro no Festival de Cinema de Veneza, que é o prêmio máximo, e foi aplaudido durante 8 minutos pelo público que assistiu a ele. As reações dos primeiros críticos que viram o filme já colocavam ele como uma obra-prima insana. Parecia que os ventos indicavam uma boa colheita para o filme estrelado por Joaquin Phoenix, mas os ventos que antes indicavam uma bela primavera, na verdade davam indícios de uma turbulenta tempestade que estava se aproximando. Acontece que em uma entrevista ao jornal The Telegraph, o crítico de cinema Rob Collin perguntou ao intérprete do Coringa, Joaquin Phoenix, se ele acreditava que o filme poderia fazer apologia à violência e a incentivar pessoas com, abre aspas, um instável complexo de autopiedade e a mentalidade de um atirador em massa a cometer atos de terrorismo. É dito que o Joaquin levantou depois dessa pergunta e saiu da entrevista, voltando 1 hora depois e não respondeu diretamente a essa questão, ele meio que ignorou ela. E esse foi o marco zero do que estaria por vir, porque boa parte da mídia tradicional, não sei se de propósito ou não, mas foi o que acabou acontecendo, começou a associar o discurso do filme a um tipo de discurso que fazia apologia e glorificava violência. Só que essa tentativa de boicote por parte de alguns veículos de imprensa meio que foi um tiro no pé, porque acabou mais escancarado
escancarando uma certa hipocrisia deles. Afinal de contas, existem filmes violentos, existem filmes muito mais violentos e com temáticas muito mais pesadas do que Coringa, que são obras, inclusive, que esses próprios veículos de imprensa nunca mencionaram a respeito, nunca fizeram uma matéria a respeito. E eu não sei por que pegaram pra Cristo Coringa e começaram a associar ele a esses discursos, né, de extremistas, de terroristas, né, de atiradores em massa. Começaram a dar essa roupagem pro filme de coisas que o filme nem sequer chega a abordar de fato dentro dele, né? Sim, é um filme violento, sim, é um filme pesado, é um filme com temáticas pesadas que são importantes de serem abordadas, e ele aborda de uma maneira muito interessante e bem contundente dentro da obra, né, dentro do discurso que ele se propõe, porque são temas que mostram uma sociedade em decadência, e talvez o fato do filme apontar o dedo para alguns culpados que ele considera, né, pode ter deixado alguém irritado. Não sei, nunca saberemos, mas acontece que esse filme irritou sim algumas pessoas. Coringa se passa em algum momento entre o final dos anos 70 e o início dos anos 80 e conta a história do Arthur Fleck, interpretado aqui de maneira brilhante pelo Joaquin Phoenix, um homem com históricos de transtornos mentais que vive à base de remédios e participa de um programa social fornecido pelo governo onde ele tem acompanhamento psicológico. Ele sofre de um distúrbio do riso chamado afeto pseudobulbar, que também é conhecido como labilidade emocional e transtorno de expressão emocional involuntária, uma condição caracterizada por episódios de riso ou choro súbito, incontrolável e inapropriado. Então, num contexto onde ele deveria sentir medo, expressar medo, na verdade ele vai rir involuntariamente por conta desse transtorno. O Arthur é retratado como uma pessoa comum, assim como nós, que luta todos os dias para ter um pouco de dignidade, para ter uma vida, né? Mas que infelizmente vive num contexto que favorece muito a quebra mental dele e possivelmente a sua entrega à loucura. Além dele precisar cuidar da mãe doente dele, ele vive numa cidade que é violenta, é uma cidade completamente caótica, opressiva, abandonada pelo poder público, uma cidade com uma crise econômica forte, em que o emprego é escasso e os poucos que conseguem têm que aceitar trabalhar em condições que não são muito boas, ganhando pouco, e ele ainda tá sujeito a ser manipulado por pessoas, né, colegas de trabalho mal intencionados no trabalho dele. Quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. E como se isso não bastasse, ele ainda tem o seu programa de assistência social cortado pelo governo, o que quer dizer que ele não vai ter mais acompanhamento psicológico e, consequentemente, não vai poder mais comprar os seus remédios, porque eles precisavam de uma receita médica para isso. Ou seja, todo o contexto desse filme mostra como uma pessoa que já tem transtornos é abandonada pelo poder público muitas vezes, com falta de assistência. Aliás, eu gosto de como esse filme fala algumas verdades a respeito de como a sociedade ainda tem preconceitos com pessoas que possuem transtornos mentais. Quando o Arthur escreve no seu caderno de piadas, né, abre aspas, a pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se você não tivesse uma. Essa frase ela é tão verdadeira que é triste de pronunciar ela, né? Então o filme ele retrata também a decadência de uma sociedade onde o poder público não serve para nada, nem sequer para oferecer ajuda para as pessoas necessitadas. É uma cidade violenta, agressiva, que bate no Arthur, né? É uma cidade que tá a todo momento batendo nele, agredindo ele, tratando ele como um pária. Todo esse contexto violento é um barril de pólvora pronto para estourar, e como o próprio Coringa diz em A Piada Mortal, basta um dia ruim. Então a gente vai acompanhando o processo de quebra mental e moral do Arthur conforme ele tem que conviver com essa cidade, lidar com as pessoas, né, tendo que resolver às vezes situações onde ele não teria uma certa capacidade de resolver por conta do transtorno dele. E nesse sentido, o arco dele de transformação em vilão, né, no vilão que a gente já conhece, sabe que é uma pessoa assim deplorável, né, um assassino sanguinário, um psicopata, é muito bem feito, é um processo bem escrito, né, a gente simpatiza com ele para depois ver a sua queda.
Ele também argumenta como alguns tipos de veículos de comunicação podem ser responsáveis por criar esse tipo de psicopata, por criar esse tipo de criminoso. De certa forma, eles representam isso na figura do Murray, que é interpretado aqui pelo Robert De Niro, que é inclusive uma homenagem legal, ele tá nesse filme, né? Porque esse filme é como se fosse o nosso Taxi Driver, né? O Brett Cullen também manda muito bem aqui como Thomas Wayne, o pai do Batman, né? Antes de ser morto, ele é aquela pessoa rica que tem a melhor das intenções, querendo ou não, mas que por conta das convicções muito fortes dele, ele acaba cometendo gafes, acaba não vendo o que tá acontecendo ao redor dele. Então eu gosto muito do personagem dele aqui também. Não pense que o filme passa a mão na cabeça do Arthur para as coisas que ele faz, tá? O filme dá os motivos, mostra os motivos da quebra moral dele, né? Mas ele não fica glorificando os atos de violência do Arthur. Ele mostra que são muito mais atos reativos, sim, mas ele já retrata uma sociedade doente, uma sociedade sem valores, né? Uma sociedade sem alicerces morais para se agarrar, que acaba elevando pessoas que em tese não deveriam estar ali, né, no pódio de heróis, né, mas acaba elevando essas pessoas sim a um cargo de heróis populares ou coisa do tipo. Então o Arthur, ele é uma vítima e ao mesmo tempo ele é um culpado nessa história. A sociedade que ele vive é muito mais culpada do que vítima também, né? Então é meio que um filme com muitas camadas. Ele acaba mostrando como uma coisa acaba contribuindo para outra, gerar o caos dentro dessa sociedade e criar falsos heróis, né? E a cereja do bolo, na minha opinião, é a conexão que o filme faz da origem do Coringa com a origem do Batman, numa das ligações mais legais assim que eu já vi num filme desse gênero. Em termos técnicos, o filme é deslumbrante, ele é lindo visualmente, a direção de fotografia do Lawrence Sher é bem competente aqui, o filme é um deleite para os olhos, direção de arte impecável também, a trilha sonora do Hildur Guðnadóttir aqui também faz um ótimo trabalho, ela incrementa o filme, traz aquela tensão para nós, aquela sensação de inquietação, de ansiedade, de caos, de medo, de pânico, de anarquia. Então é uma trilha sonora épica e é bem marcante também. E é claro que não pode faltar a direção do Todd Phillips. Esse filme não teria sido o sucesso que foi sem o dedo dele, né, sem a direção dele. Então palmas para ele, a gente tem que dar o braço a torcer, teve que dar, né? Mordi a língua bonito nesse filme. No fim das contas, Coringa é um filme atemporal que aborda temáticas que dizem respeito a nós como sociedade e que, infelizmente, eu acredito que sempre vão existir. Então esse filme, independente da época em que ele estiver sendo assistido, ele vai conseguir conversar com cada geração. Então, nesse sentido, é um filme atemporal mesmo. E é muito bom quando um filme pega essas temáticas e faz a gente refletir a respeito delas, né? A gente sai do cinema pensando no filme, pensando nas coisas que ele mostrou pra nós. Não é à toa que esse filme fez um sucesso estrondoso, ele bateu o bilhão na bilheteria, rendeu o Oscar pro Joaquin Phoenix pelo mesmo personagem do Heath Ledger, né? Então assim, dois atores ganhando o Oscar pelo mesmo personagem é um marco bem legal, né? Bem interessante e é épico, né? Ele ficou marcado na nossa cultura pop, é impressionante, né? A quantidade de memes que existem usando o Coringa, as pessoas vestem o Coringa, né? Pra fazer às vezes protestos, né, manifestações. Então ele é um filme que conseguiu marcar essa geração de uma maneira bem forte e não tem como negar que agora ele é parte da nossa cultura também. Resta agora saber se a sequência que vai vir esse ano é tão boa quanto o primeiro filme e se será tão marcante também quanto o primeiro filme foi, né? E se você não teve a oportunidade de assistir esse filme na época do lançamento dele, você pode conferir ele em serviços de streaming como Max, Apple TV Plus, Google Play Filmes e Amazon Prime Video. E se você já assistiu, bom, é sempre bom rever um dos melhores filmes sobre origens de vilões da história dos quadrinhos, né, nos cinemas, até para aquecer também para a chegada do segundo filme que logo mais tá aí. E comenta aí, você gosta do primeiro Coringa? De que maneira ele te marcou quando você foi assistir no cinema? E é isso, galera, que eu tinha para dizer a respeito desse filme. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like e se você não é inscrito do canal, se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo, beleza? E eu vejo vocês numa próxima, naquele canal sobre cinema. Um grande abraço!